Olá, meus alunos do quarto ano, como é que vocês estão? Espero que todos bem dispostos, porque hoje a gente tem bastante coisa para estudar. Comecem abrindo o livro de vocês na página 60, onde vocês poderão ler uma entrevista com o ilustre autor Pedro Bandeira, um dos autores de histórias infantis e juvenis mais importantes do Brasil. Não se esqueçam de prestar bastante atenção nos elementos pré e pós-textuais, inclusive a mini biografia do autor e as referências desse texto. Bem, a entrevista é um gênero textual informativo que pode ser feito oralmente ou por escrito e ser reproduzido em vídeos, áudios e textos nas diferentes mídias. Uma entrevista é uma forma direta e rápida de identificar as informações de uma pessoa considerada relevante, como é o caso do Pedro Bandeira. Com isso, vocês já podem responder as questões da página 62 e 63, prestando bastante atenção na forma dessa entrevista, tá? Pois no final da unidade será pedido que realizem uma entrevista. Ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, certo? Já na sessão gramática de hoje, o assunto é a sílaba tônica. Lembram que eu havia comentado que a separação silábica seria importante para tratarmos desse assunto? A sílaba tônica é aquela pronunciada com mais ênfase em uma palavra. Quando a palavra vem acentuada, a sílaba em que está o acento é sempre a tônica. Nas palavras não acentuadas, será sempre preciso realizar a pronúncia para verificar a tonacidade das sílabas. As palavras se organizam em três classes segundo sua tonicidade: oxítonas, que são aquelas em que a última sílaba é atônica; paroxítonas, que são aquelas em que a penúltima sílaba é atônica; e proparoxítonas, que são aquelas em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Em casos muito raros, a sílaba tônica é anterior à antepenúltima, como é o caso da palavra habitat. E a essas palavras damos um nome estranho de bisesdrúxulas. Mas não se preocupem, pois estou contando isso para vocês a título de curiosidade. Não vou colocar nenhuma palavra desse tipo num teste, numa prova ou mesmo num exercício, tá? Bem, ainda na seção de gramática, temos como assunto também, de forma complementar, o acento agudo e o circunflexo. Como eu já comentei, ambos indicam a sílaba tônica de uma palavra, mas a diferença entre eles na pronúncia é que o acento agudo indica a vogal aberta e o circunflexo a vogal fechada. Isso quer dizer que quando pronunciamos o acento agudo, a língua não cria uma obstrução para a saída do som. E nas circunflexas o contrário, assim como acontece com as consoantes. Isso não quer dizer que quando a gente pronuncia uma palavra com um acento circunflexo, a nossa boca está totalmente fechada, ou que quando a gente pronuncia uma palavra com acento agudo, a nossa boca está totalmente aberta. Significa que em uma e outra a boca está mais aberta ou mais fechada, certo? Na escrita, o acento agudo é representado pelo seguinte sinal gráfico e o circunflexo por esse. Vou tentar botar a legenda aqui. Com isso, vocês já podem responder os exercícios das páginas 66 e 67. Depois, na seção ortografia, nosso assunto é o uso das letras C, G e dos elementos QU e GU. Sobre isso, vou fazer apenas alguns comentários breves. Reparem que nas palavras terminadas em vogal, mas que têm como penúltima letra o C, quando passadas para o diminutivo, apresentam o elemento QU, como é o caso de casaco e casaquinho. Da mesma forma que, sendo o G a penúltima letra, quando a forma vai para o diminutivo, será o GU, como em lago e laguinho. No mais,
vocês podem responder os exercícios das páginas 68 e 69, que são bem simples. São mais para vocês treinarem a escrita de vocês com essas letras e esses elementos. Depois, se quiserem, deem uma olhada no vídeo dessa semana para o 5º ano. E se eu não me engano, no último vídeo eu falo sobre isso com vocês também. Mas esses elementos QU e GU, em algumas palavras, são considerados dígrafos, porque representam apenas um som, ou seja, apenas um fonema. E em outros casos não são considerados. Bem, respondam os exercícios das páginas 68 e 69, exceto o número 6, porque eu teria que ditar algumas palavras e eu achei melhor separar esse exercício para quando a gente for revisar esses assuntos, certo? O que não está longe, porque só abrindo e fechando um parêntese, hoje a gente termina a primeira parte do nosso livro, então em breve, provavelmente na semana que vem, nós vamos começar a revisar isso tudo, fazer algum tipo de teste, tá? Para eu saber em que medida vocês conseguiram absorver o que eu passei nesses vídeos e em que maneira ficou faltando alguma coisa, certo? Mas por hoje ainda não acabou. Lá na página 70, o livro indica uma atividade de realização de uma entrevista em que uma dupla de alunos entrevista um terceiro colega da turma, tendo como tema dessa entrevista o ambiente escolar. No entanto, como seria mais difícil fazer dessa maneira, pelas atuais circunstâncias, o nosso afastamento das salas de aula, eu peço que vocês façam entrevista individual com o pai ou a mãe de vocês, ou ambos, com esse mesmo tema, que é o ambiente escolar. Já que os pais de vocês também fazem parte da comunidade escolar, certo? A ideia é entrevistá-los oralmente para saber o que eles pensam da escola, o que existe de bom no ambiente escolar e o que eles acham que poderia melhorar. Prestem atenção ao passo a passo indicado no livro para que consigam realizar entrevistas de qualidade, desde o planejamento e o ensaio até a realização da entrevista em si. Atenção, a entrevista deverá ser realizada oralmente, mas vocês devem escolher alguma forma de registro, seja escrito no caderno, seja através da captação de áudio ou da gravação de áudio e vídeo. Depois nós discutiremos os resultados dessa entrevista, certo? Agora, por fim, o livro traz um texto importante sobre a convivência com os idosos. Sobre esse texto, eu não vou pedir nenhum exercício a princípio, dado que nós já vimos bastante coisa hoje. Mas é importante que leiam com atenção e reflitam sobre esse tema, que é muito importante para a nossa sociedade. Pois, além de todos nós termos parentes nessa faixa etária, nós também vamos chegar lá, certo? Então, não deixem de ler o texto só porque não tem exercício, leiam e reflitam, porque em outro momento a gente pode voltar a ele para reaproveitar em alguma atividade, certo? Bem, nossos assuntos por hoje eram esses. Eu me desculpo por já estar enviando esse vídeo no final da semana. Realmente, da semana passada para essa, eu tive muitos problemas. Não está sendo fácil enfrentar essa quarentena. Mas acredito que semana que vem as coisas vão estar mais normalizadas e que eu vá conseguir, inclusive, voltar com as nossas aulas online, tá certo? Fico aguardando as respostas de vocês dos exercícios. Aqueles que já me enviaram as respostas da semana passada, aguardem mais um pouco, porque antes de vocês me enviarem as dessa semana, eu
dou um retorno para vocês sobre aquele exercício, certo? Os que não me enviaram da semana passada ainda, por favor, enviem, tá certo? Então, é isso. Outra coisa, por último, não se esqueçam de escrever os diários no caderno de vocês, como nós combinamos lá na primeira semana de aulas online. Isso vai ser bastante importante para a gente socializar entre a turma como está sendo esse período quando a gente voltar para a sala de aula. E é a forma que eu encontrei de que vocês exercitem a escrita de vocês. Porque se vocês não escreverem nos diários, eu vou começar a passar exercícios para vocês copiarem textos. Então é isso, vocês estão escrevendo? Por hoje é só. Bons estudos, se dediquem. Um abraço em cada um. E não esqueçam que qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá certo? Um abração.